Buenas peregrinos, como é que vocês estão? Chegamos em mais uma segunda-feira. A ideia da segunda é falar de simbolismo, né? Mas essa segunda vai ser um pouco diferente. A gente vai acabar falando de muitos símbolos, mas a ideia é trazer uma mensagem do solstício de verão, né? Que a gente agora teve o nosso marco, né, do solstício de verão no sábado, agora. E então a ideia é trazer um pouco sobre qual que é essa ideia, né, dos ciclos, da roda do ano e etc. Para nos acompanhar no vídeo, trouxe aqui o Horus. Já vamos falar um pouco sobre esse símbolo do Sol Invictus, né? E também dessa criança coroada, né? Que no caso do verão, ele se torna o rei, né? A gente já vai falar um pouco mais. E junto com ele está aqui um pedacinho das pirâmides. Eu não sei de qual pirâmide que ela veio. Não sei se é qual das três, né? Mas é uma das três lá das principais. Tá, mas então vamos falar sobre o simbolismo. Atualmente, dentro assim do meio mais místico e espiritual, ficou muito conhecido, né? A ideia da roda do ano celta, né? Ali com os sabás, né? Que agora, no caso, seguindo a roda do ano, seria Lita, né? Para nós, aqui no hemisfério sul. E só que essa visão de roda do ano e festivais, né, comemorando solstícios, equinócios, era comum em diversas tradições, né? Vamos tentar focar na ideia elemental ali do ritual, né? Do que se trata, né? Tipo, dentro dos celtas vai ter ali os rituais com os deuses celtas, mas dentro da cultura egípcia também vai ter, né, toda a mitologia voltada à roda do ano, dentro dos sumérios, dos assírios, todas as tradições vão ter, né, esses rituais voltados a uma roda do ano, os gregos, os hindus. Só vai mudar meio que o nome dos personagens, mas a ideia é sempre a mesma, né? Falando de roda do ano, né, principalmente vai ter o aspecto do rei que está fecundo e fértil, engravida a Deus, o rei, o Deus, né, e fecunda, né, a deusa, e nesse fecundar ele morre e a deusa tem que manter ali o ciclo, e aí vai nascer a criança, normalmente nasce no inverno, vai ter, né, o momento de trevas dela, né, com as provações, e ela se torna, né, é, poderosa e vencedora no verão. Então a gente já vai falar um pouco sobre esse simbolismo e essa mitologia, né? Mas também é importante, né, entender um ponto que a gente pegou muito também, saindo um pouco, né, do meio místico, né, falando sobre o mundo profano, né, a gente tem muito no calendário, né, também as festas, né? Todas as festas do ciclo do ano estão no nosso calendário. Mas a gente acabou que não entende como uma cerimônia elementar, e sim como uma cerimônia dativa, né? A data, como se fosse um aniversário, né? E isso não acontece no calendário, porque um exemplo, ou o outono não, o outubro, né? No outubro, no calendário, né, o fim de outubro tem uma festa que a gente chama de Halloween, né? Para nós, aqui no hemisfério sul, tem um pequeno problema de comemorar essa festa. Para o hemisfério norte, né, o que a gente copiou, né, o calendário do hemisfério norte, né, o hemisfério norte ainda faz sentido, se a gente pega a ideia elemental. Porque o Halloween, na verdade, era uma cerimônia voltada ao equinócio de outono, né? Quando a natureza está se voltando para si mesma, né? As coisas estão morrendo, é um momento de colheita, né? De cortar ali os grãos, né? Falando de um aspecto rural. E todo esse simbolismo de morte, descanso e de se voltar mais para dentro, né? Ficar mais em casa.
no caso no hemisfério norte, né, nevava, né, então tinha que ter esse preparo para ficar, né, um pouco mais sozinho, né. E chegou para nós, a gente copia, né, a data, só que aqui a gente está comemorando na natureza, né, está vivendo um aspecto primaveril, né, é o auge da primavera, né, que é um momento de nascimento, de vida, de crescimento, né, então é o contrário dessa energia de Halloween. Se a gente pegasse as datas e mudasse, né, para o nosso sistema, nosso círculo, nossa roda do ano, né, daí que eu falei do aspecto energético, né, e não ativo, aí a gente ia estar comemorando o que seria o que a gente chama, né, no calendário de Páscoa, né, que a Páscoa daí que seria essa celebração da vida, né. Então a gente comemora invertido as festas, né? Falando do calendário, né? Daí o pessoal que já tem um cunho um pouco mais místico normalmente vai estar praticando, né, as cerimônias conforme o ciclo da natureza, né? Tomar um cafezinho e mostrar essa linda caneca, um presente para nós do canal, caneca com o símbolo do canal, que é um Anubis com uma luz. Um dia dá para explicar um pouco sobre esse símbolo também. Mas vamos voltar à ideia da roda do ano. Então, praticar, né? Agora indo para um viés mais místico, né? Praticar, viver ou ter uma cerimônia, né? Voltada aos ciclos da natureza é uma forma de se melhor posicionar diante da natureza, né? Porque a gente está envolvido nela, né? E nesse aspecto é um aspecto de magia mais telúrico, né? A gente está se relacionando com aspectos da natureza. Normalmente na espiritualidade querem se falam muito dos aspectos sutis, né? Mas também tem os aspectos telúricos que a gente tem que se envolver com eles. Né? E as cerimônias da roda do ano pegam bastante esses marcos. Então, o que cabe, né, a nós? Né? Nesse momento de solstício de verão, observar a natureza. Né? É o auge da natureza. O nascimento e o crescimento foi ali na primavera, né? Ali falando das plantas, dos animais, né? Estavam no cio, normalmente na primavera. E agora que está sendo o auge, né? As plantas agora estão dando seus frutos, os animais vão começar, alguns já vão dar à luz, né? Outros vai começar o processo, e agora o processo de auge da gravidez, normalmente, do cio, né? Dos animais. E para nós também, esse momento de observar a natureza e ver, não, agora estou no auge, né, do que eu fiz, né? O que eu plantei lá na primavera. Na verdade, o que eu plantei lá no outono, né? O que cresceu na primavera, o que eu mantive, e agora eu vou estar meio que colhendo os frutos, né? É o momento de mais potência de algumas ideias que eu tive no passado. Né? É essa a visão que a gente tem que ter, né? Dentro da cerimônia. Num aspecto um pouco mais místico, o solstício é um momento que se diz que qualquer pedido, né, que se faça nesse período acontece, porque a natureza ela está no auge dela. Né? Um momento. Então, se falava, né, desse momento propício para fazer um pedido, né, já que a natureza ela tá fértil, né, a mãe natureza, né, tá dando presentes. Também é um momento de fazer, né, um pedido, e se diz que todo pedido é feito em Lita, no solstício, né, de verão, se realiza. Para quem também estuda mais a magia cerimonial, né, agora é o momento da colheita da varinha, né, porque também esse aspecto da natureza está tão fecunda, né, tá no seu auge de energia, é o momento de pegar a varinha, né, que você vai retirar algo que está potente, né, e vai santificá-la, né, e aí ela vai se tornar, né, um símbolo para a vida toda, né? A ideia da varinha, você tem uma a vida toda.
Então também tem esse aspecto. E resolvi um pouco, já que eu trouxe Horus aqui no lado, falar um pouco sobre o mito de Horus, né? Principalmente voltado a esse período do solstício, né? Um ponto antes de iniciar, agora como é dezembro, né, para nós o solstício de verão, para o hemisfério norte é o solstício de inverno, mas a gente pegou muito da ideia, né, do Natal, né, o Natalis, que é a festa do nascimento da criança da promessa, né? Que daí também vai ser uma festa que em várias tradições a gente vai encontrar simbolismos relacionados, né? Sempre uma criança que nasce. Só que aí tem um detalhe, a criança sempre nasce no inverno. Às vezes parece que esse símbolo, tipo, que eu falei, né, os símbolos estão invertidos, né? Às vezes parece que o Natal ainda faz sentido ser no verão, mas porque é, né, o nascimento da criança do sol, né? Nasceu na época que o sol está em esplendor. Mas na verdade não é isso. A criança solar vai nascer no inverno, que daí tá tudo tenebroso, né, por causa do outono, e daí no meio dessas trevas que nasce a luz. A gente pode fazer um vídeo futuro falando sobre o simbolismo do Natal, né? Pegando esse gancho, né? De ser Natal agora. E dá para falar um pouco sobre o símbolo do Natalis, né? Mas o Natal mesmo, ele é uma energia do inverno. Agora a gente está trabalhando com a energia do verão, que é o auge. Ou seja, a criança ela nasce no inverno e no verão é quando ela venceu a obscuridade, né? Ela vai estar passando pelas provas, né? Ali no final do outono, né, e o inverno todo, né, são as provações dela. E daí na primavera ela vai estar se mantendo e no verão é o auge, né, desse rei. É quando realmente, né, falando de Jesus, né, quando Jesus é coroado rei, é quando Horus se torna o rei, é quando Dionísio está no seu vigor máximo. É sempre esses aspectos, né, que agora a criança ela se torna o rei, mas ela nasce lá no inverno. Daí dá para falar agora do mito, né? Como eu disse, o mito também de Horus tem essa relação, né, no nascimento, né, dessa criança solar, sendo num período ali invernal. E tem um parêntese, porque no Egito não tinha um inverno, né? Ele tinha um momento ali que estava mais relacionado às cheias e diminuição da água no Nilo, né? E não tinha um aspecto tão de inverno, verão, assim, sempre era quente lá. E tinha um momento de fertilidade e um momento de mais seca, né? Mas vamos pegar a ideia dos quatro, os 4 pontos aqui, né? Dos solstícios e equinócios, para a gente entender melhor a história. Então, ao nascimento, né, de Horus, a gente comentou em outro vídeo ali sobre o mito, né, de Ísis, Osíris e Horus, né? Que daí eu contei ali sobre o aspecto que Sete derrota Osíris, esquarteja ele e tudo mais. Então eu não vou me apegar muito a essa parte do mito, né? Quem quiser dar uma olhada nesse outro vídeo. Tá lá, simbologia ou mitologia, eu não lembro. Mas vai estar lá, o mito de Horus, de Osíris, Ísis e Horus, simbolismo, alguma coisa. Eu não lembro o nome dos vídeos, mas tá aí no canal. Aí, depois, né, pegando, né, ali o meio do mito, né, quando o Horus nasce, ele vai crescer escondido, né, de Sete, que vai ser esse inverno, e vai crescendo ali na primavera e começando já as lutas, né, com Sete. Já na primavera, ele ainda é um jovenzinho, só que ele meio que está sendo treinado na labuta, né? Não tem tempo de descanso. Então ele está treinando e já se pondo à prova, né? Que é esses combates com Sete. E vai tendo vários e vários combates, até que chega aos fins dos combates e simbolizando, né, no marco ali da roda do ano, é o verão, que Horus consegue se tornar o rei do mundo novamente. Então, essa criança solar
que nasceu no meio da escuridão, no inverno, um momento de seca, ele nasce na diversidade, agora ele está na sua potência máxima e ele se torna o rei. E aí, porque a roda sempre se gira, né? Já é um momento que ele também vai começar a morrer. E ele vai encontrar também nesse momento a sua cônjuge, que de certa forma é a sua irmã, mas também um reflexo da sua mãe, né? No caso da mitologia egípcia, né? Que é Hathor. Hathor é a deusa do amor, muito vinculada ali a Afrodite, a grega e romana, né? Mas esse aspecto de amor, de fecundidade, que é uma oitava abaixo, digamos assim, de Isis, né? Isis é essa mãe quase celestial, né? Mas Hathor também vai se tornar celestial. Ela se torna a Senhora do Ocidente. E aí, né, o rei Horus e Hathor se casam, né? Acontece um casamento alquímico e, de certa forma, aí já começa o declínio de Horus, que ele vai começar a morrer. Ele se torna Heru Sutek. Sutek não, Sokar. Tem muitos S's na mitologia egípcia. Heru Sokar. Que a imagem, né, dele é um Osíris, né, ali mumificado, só que em vez de a cabeça de ser de Osíris, é uma cabeça de Horus, né? Cabeça de falcão. Ou seja, ele se torna igual ao seu pai, ele também falece e vai para o reino de Ament, né, o submundo. E Hathor vai ter que passar pelo processo solitária, assim como Isis fez, e disso vai nascer uma nova criança da promessa, um novo Horus, que daí no caso seria um faraó, né? A ideia de um grande iniciado que vai também se pôr às provas, vai ter que crescer e estar ali na labuta e treinando ao mesmo tempo, e isso vai vencer a adversidade, se tornar um rei, encontrar uma rainha, e aí o ciclo vai continuar. Dentro da tradição celta, né, é a mesma coisa, mas tem a visão um pouco mais ali do deus e da deusa, né, que o deus e a deusa eles se relacionam, o deus morre, a deusa continua, só que daí uma reencarnação, né, do deus tá na deusa, né, ela tá grávida, e ele vai nascer, e nesse período que ele nasce, a deusa já morre, só que ao mesmo tempo que ela morre, ela não morreu completamente, na verdade ela retrocede a um processo de infância, né, e meio que daí as duas crianças crescem juntos, né, e se tornam adolescentes, começam a namorar um pouquinho, também com a mesma idade, e aí no auge do verão, tá a deusa grande e fértil, e o deus também tá ali poderoso e fértil, né? E daí acontece o ciclo novamente. Então esse ciclo da vida e da morte, da expansão e do retroceder-se, tá ali em todas as tradições. Na egípcia tem esse aspecto, né, do Horus, daí o aspecto mais mumiforme de Horus, e dele vai pro Amenta, e a Hathor tem que ficar sozinho, mas não vai nascer o novo Horus de novo. E o ciclo nunca acaba. E para nós é a mesma coisa. Agora a gente teve um momento que a gente está expressando o que a gente criou durante o ano. Só que também vai ser um momento de declínio, que tudo que a gente expressa, uma hora vai começar a morrer. Então a gente já tem que se preparando também para esse caminhar para a morte, né? Que vai acontecer no outono, na próxima estação, e o marco no inverno. Então também cabe, né, ver isso de como que eu vou lidando com essa coisa que eu consegui criar e está esplendorosa agora. Não posso ter apego, mas também não posso ficar parado, né? Então eu vou mantê-la, mas também já pensando que ela vai acabar e já tem que começar a criar uma nova energia,
um novo projeto, que vai ser esse ano que vai entrar agora. Então, é interessante ter essa visão. Num aspecto mais ritualístico, para quem gostar, né? Num aspecto mais ali do altar, né? Dá para fazer uma cerimônia, até meditativa, né? Em um primeiro momento, sobre esses aspectos que eu comentei, de vida e morte, né? Essa expansão, e agora já uma preparação para um declínio, e também fazer o aspecto ali do pedido, né? Outra coisa legal que dá para fazer é uma cornucópia. A cornucópia é um símbolo grego, né? Que é um chifre que sempre está jorrando bebida e comida, né? Ou seja, é um símbolo de abundância, né? Dá para se fazer pode ser um desenho de uma cornucópia, né? Ou pode ser uma outra coisa, tipo um chaveirinho aqui que eu gostei e eu vou enfeitar aqui com umas questões meio solares, e isso que vai ser o marco dessa ideia de cornucópia minha. Pode ser também. Mas tradicionalmente, né, é um chifre que aí você coloca ali, né, moedas, algumas sementes e etc. nesse chifre. Pode ser um chifre de boi, um chifre de búfalo, que é muito comum encontrar em lojas de artigos esotéricos aqui no Brasil. E até numa lojinha mais de caminhoneiro se encontra um chifre bonito ali de boi, né? Então dá para ser uma dessas ideias. E colocar ali, né, uns aspectos de prosperidade, de fecundidade para ser um símbolo, né, desse solstício que está passando. E como disse, essas meditações, né, relacionadas a esse aspecto, dá também para colocar ali no altar, né, deixar o altar um pouco mais amarelo ou vermelho, né, branco, essas cores, né, vermelho, amarelo, branco, laranja também. Um verde também dá um contraste nas energias, né, que são energias mais o vermelho, o laranja, o amarelo mais solar, né, mais ígnea. O verde é uma questão um pouco mais de fecundidade e o branco como essa luz primeira, né, que também é um aspecto também de certa forma ígneo. Velas também amarelas, laranjas, para compor ali a cerimônia, né? Para quem gosta de oferecer algo, né, dá para oferecer alimentos também um pouco mais tropicais, né, um pouco mais solares, como melão, bananas, coco, um pouco mais líquido, né? Incenso dá para ser uma calêndula, louro, colocar ali no tulíbano. Banho também, louro, é interessante. Até um banho de calêndula, tomar um chá de calêndula também é legal. Que são aspectos mais voltados a essa energia solar, né? E como eu disse também, quem está talvez iniciando, né, uma magia cerimonial é o momento de colher a varinha, né, e daí já de prepará-la e consagrá-la também nesse período, né, seria legal. Bem, acho que do solstício de verão deu para falar bastante, um pouco dos símbolos, um pouco de como se ajeitar internamente, né? Acho que nesse vídeo é tudo. Então, boa jornada a todos, bom solstício de verão e que o sol interno brilhe para todos.